Você tem Mundial e nunca caiu para a Série B. Fala aí pessoal, estamos aqui com o nosso quadro tático mais uma vez, aqui no canal do Paulo Tipão, Tipão Rubro Negro, para falar de uma análise tática do jogo do Flamengo contra o Deportivo Táchira, não é Deportivo Tática, Deportivo Táchira, na Venezuela. E aí a gente está aqui com o time ainda com a formação do último vídeo, eu vou trazer o pulgar aqui para o lado do De La Cruz, fazer aqui a formação inicial, para vocês entenderem como que nesse esquema 4-3-2, apesar do Flamengo ter conseguido a vitória, fica aqui o Bruno Henrique e o Michael, ou joga o Bruno Henrique e o Juninho, que entrou no segundo tempo. Aqui na ponta joga, nas pontas joga o Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves às vezes joga aqui centralizado também, mas joga pelos lados. O Gonzalo Plata também joga aqui onde está o Matheus Gonçalves, aberto, ou também centralizado. Enfim, os jogadores são muito versáteis, mas veja que fica um espaço entre os homens de meio campo, o Pulgar e o De La Cruz, e esses quatro jogadores aqui mais de frente. O time, para mim, não fica compacto. E o que acontece? Nesse esquema 4-2-4, os principais responsáveis, já falei isso aqui no canal, os principais responsáveis pela armação acabam sendo o Léo Ortiz e principalmente o Pulgar e o De La Cruz. E esses quatro jogadores aqui, ainda mais na ausência do Arrascaeta e do Gerson, acabam sendo jogadores mais de velocidade do que com características de criação. Então eles aproveitam a capacidade criativa do Léo Ortiz, do Pulgar e do De La Cruz principalmente, e eles vêm aqui, ó, nesse movimento, buscar a bola. Se vocês pegarem o VT do jogo contra o Deportivo Táchira, vocês vão ver o Cebolinha voltando para buscar jogo, o Luiz Araújo, né? Mas eles são jogadores mais de velocidade. Eles não têm essa característica de criação para ficar naquele esquema que 4-2. Aqui, ó. 4-2-3-1. Seja qual for o jogador que viesse aqui para essa função, onde deveria jogar o Arrascaeta, o Gerson, esses jogadores aqui de frente não têm essa característica. O Bruno Henrique até tem essa capacidade, ele às vezes acha um passe, mas não é tanto a dele. Então fica um time mais de jogadores velocistas, mas acaba perdendo essa característica aqui no meio de criação de jogadas para achar aquele último passe para esse atacante aqui. Então a falta, o Arrascaeta acaba fazendo muita falta e um substituto para o Arrascaeta, que é isso que a gente vem falando há muito tempo aqui no canal e que outros youtubers e jornalistas que falam do Flamengo, seja por profissão ou seja por lazer, por hobby, acabam falando dessa busca por um substituto para o Arrascaeta, que mesmo nesse esquema 4-2-4, esse jogador aqui, ó, ou se pensar nesses dois aqui um pouco mais avançados, esse jogador aqui pela esquerda, pode ser o Arrascaeta e pode ser responsável por eventualmente centralizar mais o jogo e eventualmente ficar nessa formação aqui. Para ter um homem de criação nesse setor aqui do campo, no meio-campo, para organizar o ataque, organizar melhor as jogadas
e achar esses jogadores aqui de frente numa melhor condição para marcar. Foi isso que mais fez falta no jogo contra o Deportivo Táchira. Além dessa falta de compactação, né? Fica esse espaço aqui no meio, nesse setor entre o Pulgar e o De La Cruz, e esses jogadores aqui mais de frente. E na ausência do Arrascaeta e do Gerson, vocês reparem aí no VT do jogo que esses jogadores aqui, o Léo Ortiz, o Pulgar e o De La Cruz, acabam tentando suprir essa falta do Arrascaeta e do Gerson. Então é isso, com a ajuda do quadro tático a gente pode aqui analisar mais um jogo, Flamengo e Deportivo Táchira, mas foi um jogo importante, até pelo fato de ser a estreia, rola sempre um nervosismo, né? De conseguir os 3 pontos, conseguir a vitória. Foi importante o Juninho ter marcado o gol, é um jogador que chegou recentemente, é bom para ele ganhar confiança junto com o elenco, tem feito boas partidas, é mais um jogador de muita velocidade, mas que é muito inteligente para atacar os espaços, né? Como o William Godoy e outros youtubers que falam mais de tática, sempre destacam essa característica, né? De saber analisar, de saber atacar os espaços, criar espaços, né? E o Juninho é um jogador muito inteligente, a gente já nota isso, o gol que ele acaba acertando a trave contra o Internacional mostra isso, que ele primeiro ataca o lado, induz a marcação aí para a ponta e depois ele muda a sua própria trajetória e recebe aquele lançamento espetacular do Léo Ortiz no centro do campo, em frente, cara a cara com o goleiro, mas infelizmente acabou mandando a bola na trave. Mas é um jogador muito inteligente, eu achei muito importante ter sido ele a marcar, para ele ganhar confiança e se habituar com o restante do elenco. Então é isso, saudações rubro-negras, vamos com tudo Mengão, a temporada está só começando, os principais campeonatos. O Flamengo vai ao mercado, espero que consiga esse substituto para Arrascaeta. Para mim, vocês já sabem que o nome favorito é o do Alan Patrick, pelas características que possui, um jogador muito inteligente, não se lesiona tanto e é muito capaz de achar esse último passe. É muito parecido com o Arrascaeta. O Alan Patrick, para mim, no futebol brasileiro, é o meia, o camisa 10 mais parecido com o Arrascaeta. Então é isso. Saudações rubro-negras e vamos com tudo, Mengão. Fala aí, pessoal. Vamos então aqui continuar trabalhando com a ajuda do quadro tático, falando da importância do retorno do Arrascaeta e do Gerson nos jogos contra Central Córdoba pela Libertadores e contra Vitória, Grêmio e Juventude. Como é que eu fui esquecer logo do Juventude? 6-0, esses 3, Vitória, Grêmio e Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. Reparem que, com a volta do Arrascaeta e do Gerson, o Flamengo tem condições de manter o Alex e Sandro, traz o Gerson mais para o meio e faz aquele esquema 3-2-4-1 com os volantes se aproximando, ajudando na saída de bola e na construção das jogadas. E na fase defensiva, que a gente já trabalhou aqui, né? E isso reflete na postura dominante do Flamengo nesses jogos. Apesar de ter sido derrotado pelo Central Córdoba na Libertadores, o Flamengo dominou o jogo, jogou mais, levou um gol de pênalti, levou um outro gol ali de bola aérea, que são deficiências do time. Mas eu vi o Flamengo muito mais ativo no jogo. Para mim, o Flamengo foi melhor contra o Central Córdoba,
para mim deu mais azar, né? Tem a questão do pênalti, que foi um azar, e da bola parada, que é algo que o Flamengo tem que trabalhar, porque o Flamengo está sempre levando gol de bola. O Flamengo, quando leva gols, muitas vezes é de bola aérea. E o Flamengo também perde gol, perdeu oportunidades com o Juninho, né? É algo que o Flamengo tem que trabalhar, tem sido destacado nos diferentes jornais esportivos aí, telejornais esportivos, como que o Flamengo perde muito gol, né? O Bruno Henrique também perdeu um gol cara a cara com o goleiro, mandou na trave. Então o Flamengo, o André Lofredo e a Mariana Fontes do Sport News até destacaram essa bola do Bruno Henrique é que costuma salvar, né? O Bruno Henrique costuma salvar. Quando ele perdeu, o Flamengo acabou perdendo. Poderia ter saído ali com um empate. Mas a importância do retorno do Arrascaeta para jogar nessa faixa aqui onde ele está no quadro tático e do Gerson, que também tem essa capacidade de fazer esse último passe, deixou o Plata cara a cara com o goleiro contra o Juventude. E mesmo quando o Flamengo quer jogar num 4-2-4, que foi o esquema que o Felipe Luiz começou trabalhando esse ano, ele traz o Bruno Henrique aqui para dentro, joga nesse 4-2-4, mas vocês veem que para o Flamengo, você vê que não faz tanta diferença nessa característica de ter um jogador de criação, porque basta o Arrascaeta recuar aqui nessa faixa central, que o Flamengo continua tendo essa característica de criação com o Gerson se aproximando, com o Wesley subindo. Então a importância da presença do Arrascaeta e do Gerson não é nada de muito novo, não tem muito o que falar porque são jogadores de suas respectivas seleções e vocês veem que o desempenho do clube, ele muda, do time, ele muda bastante com esses dois jogadores. Então é isso, fica a comparação da atuação do Flamengo nesses jogos, a diferença que faz para o time a presença do Arrascaeta e do Gerson e a importância do Flamengo buscar um substituto para esses jogadores, principalmente para o Arrascaeta. Não canso de dizer aqui que para mim esse nome é o Alan Patrick. Acho difícil do Flamengo investir num jogador já veterano, mas é quem tem demonstrado ter características mais próximas do Arrascaeta. Acho que é isso, o mais importante, a principal contratação do Flamengo para essa janela de meio do ano é um substituto para o Arrascaeta. Falou, pessoal? Saudações rubro-negras e vamos com tudo, Mengão. É isso aí, nação. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí com a ajuda do nosso quadro tático. Se inscrevam no canal, ativem as notificações do sininho para saber quando tiver vídeo novo. E é isso aí. Saudações rubro-negras e vamos com tudo, Mengão.